Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os mestres jogadores de todos os tipos, idades e estilos. Aqui quem fala é Bruno Borsato e o assunto de hoje é sistemas de RPG. O Role Playing Game é um tipo de jogo altamente permissivo e adaptável do ponto de vista de regras e maneiras de se jogar. Assim como nos muito bem conhecidos esportes, onde cada um segue um conjunto de regras a fim de tornar a competição uma coisa justa, no Role Playing Game, cada mesa, cada grupo de jogadores e mestre adotam um conjunto de regras para dar à experiência de jogo uma sensação justa para todos, direcionando a imaginação de cada um para um mesmo norte, uma mesma aventura. Esse conjunto de regras é conhecido como o sistema de RPG. No mercado existem diversos sistemas diferentes, diversos livros de regras, cada um apoiando um estilo de jogo diferente. E o mais conhecido é de longe o famoso Dungeons and Dragons, ou D&D. O D&D é um sistema que foca em aventuras fantásticas num ambiente medieval. Preste atenção no que eu acabei de dizer aqui. O Dungeons and Dragons foca em aventuras fantásticas num ambiente medieval. O que isso significa? Isso significa que o conjunto de regras usado no sistema D&D é todo direcionado para aventuras cheias de magia no mundo preso à Idade Média. E essa é a principal maneira de se jogar D&D. Não é a única, mas é a principal maneira. Por isso, quem não conhece RPG acaba por associar esse estilo de jogo ao Dungeons and Dragons e ao Role Playing Game como um todo, acreditando que todas essas palavras são sinônimos intercambiáveis, o que não o são. Daí você se pergunta, mas não é só assim que dá para jogar RPG? E a resposta é simples. A aventura fantástica medieval é apenas uma das infinitas maneiras de jogar RPG. E aqui vamos falar de algumas das outras. O que esperar dos sistemas e como decidir qual é o sistema que melhor se adapta ao que você e seu grupo esperam da aventura que os aguarda. Se você está entrando numa aventura já iniciada, ou vai começar sua primeira aventura com um mestre que já possui alguma experiência, você pode ter certeza que essa mesa já tem um sistema escolhido. Aqueles livrões cheios de desenhos que se destacam nas folhas e mais folhas de papel falam muito do que esperar de uma aventura, de como ela irá se desenrolar e o que você conseguirá fazer na mesa. Você pega o livro, um calhamaço de às vezes 50, às vezes 300 páginas e pensa, eu tenho que ler tudo isso para começar? Não, não precisa. 98% das vezes você não precisará saber como todo jogo funciona antes de jogar. E a surpresa de ver outro jogador fazer uma coisa completamente inesperada, que ele pode fazer e você não sabia, é uma das diversões de se iniciar um novo sistema. O tanto que você deve saber para entrar num sistema novo depende de vários fatores. Dentre eles, quanto tempo os demais jogadores já estão jogando, como é a mecânica do sistema, como o mestre possibilitará aos personagens realizarem as façanhas que desejam, entre infinitos outros. Portanto, um bom mestre vai te auxiliar na medida do que você precisar. E você não tenha vergonha de maneira alguma de perguntar se pode fazer tal coisa de tal jeito. Pergunte e aprenda, caso o mestre te diga para fazer isso. Ou então simplesmente tente. Diga que você, seu personagem, aspas gigantes, está fazendo alguma coisa e o mestre dirá como prosseguir. Vale lembrar aqui que o principal fator para o tanto que você deve saber das regras antes de começar a jogar é justamente o grupo de pessoas na mesa. O jeito do mestre, o jeito dos jogadores, as pessoas na mesa é que irão te ajudar, facilitar ou pressionar você a compreender das regras. Por isso generalizar é tão difícil. Se você foi convidado por um grupo de pessoas que tem uma boa aceitação a novos jogadores, você terá uma necessidade de compreender as regras muito menor do que num grupo impaciente. Por exemplo, o tanto de vezes que eu já ouvi, eu tentei jogar RPG sim, mas foi horrível, fui lá, tinha meu papel, e as outras pessoas ficavam perguntando coisas que eu não entendia, ficavam bravos quando não sabia o que responder, não sei o que, não sei o que. Esse tipo de experiência pode acontecer sim. E se aconteceu de você ter tido esse azar e agora você está tentando entender se a experiência ruim foi culpa sua por não saber das regras, já te digo agora que não foi. O grupo, as pessoas ou às vezes até o momento em que você entrou na aventura é que te construíram essa experiência. Essa falha não foi sua. Minha ideia aqui nesse canal é justamente maximizar a probabilidade de boas primeiras experiências. Eu quero ver os novos jogadores e os novos mestres sentindo a alegria do roleplay desde a primeira mesa. Por isso meu cuidado nesses vídeos e nas explicações. RPG é um hobby bom demais quando feito direito, mas muito ruim quando mal feito. As outras pessoas a gente normalmente não escolhe, somos convidados por amigos para o jogo. Mas a nossa postura para essa primeira experiência, essa sim nós controlamos. E saber o que esperar da aventura já é um excelente começo. Voltando ao assunto, uma maneira excelente de saber qual o foco de um determinado sistema de RPG sem precisar ler o livro inteiro, ou livros às vezes,
é estudar a ficha de personagem. Se você está entrando numa mesa com um sistema pré-selecionado, a você será entregue uma ficha de personagem desse sistema, ou pelo mestre ou por quem te convidou, e ela terá uma cara mais ou menos assim. Esse exemplo de ficha é do sistema Pathfinder, e aqui vemos quais as características da sua persona que serão cobradas com maior frequência durante a aventura. O mestre pode fazer uma aventura direcionada para um aspecto diferente do foco principal do sistema, e não há nenhum problema nisso. Mas você consegue saber o que é mais importante nas regras do sistema só batendo o olho na ficha de personagem. Nesse exemplo, nós vemos que quase um quarto da face da ficha do sistema Pathfinder está coberto por linhas intituladas armas. Isso implica que esse sistema é direcionado ao combate físico, fácil de ver. Por outro lado, temos que quase metade da face da ficha é classificada como perícias. Sem saber o que essa palavra significa, você pode pegar e ler o que vem logo abaixo nesta mesma coluna. E assim temos acrobacia, adestrar animais, blefar, curar, furtividade e assim vai. Essas são ações que o seu personagem irá fazer, e os tracinhos vazios estão ali para você por números neles. Aqui temos que a mecânica de ações do personagem é muito bem baseada nas regras. Apenas com essas duas colunas, nós já conseguimos perceber que esse sistema é denso no ponto de vista de regras, um sistema difícil, um sistema trabalhoso para se iniciar. Se você que está assistindo esse vídeo está começando agora, esse exemplo mostra um sistema mais engessado, onde as regras são muito importantes para que as aventuras progridam. Um sistema bom para quem gosta de fazer continhas e ter as mais malucas ideias dos jogadores já previstas nas regras, mas ruim para quem tem preguiça de ler ou que fica frustrado quando seu personagem não consegue fazer alguma coisa. É super comum que essas fichas de personagens sejam feitas para caberem em folhas A4, frente e verso, e esse é o verso dessa ficha. Aqui nós vemos já no cabeçalho um espaço para itens defensivos, o que reforça a ideia de que esse sistema é intensivo no ponto de vista de combate, além de espaços para habilidades especiais, talentos e magias. Portanto, apenas estudando rapidamente a ficha do sistema, descobrimos que Pathfinder é um RPG focado em combate físico, com uma maciça base de regras regendo as ações do personagem, contendo habilidades especiais e magia. Vamos agora comparar essa ficha com um concorrente direto, o sistema D&D. A ficha dessa versão de D&D já é bem diferente da do Pathfinder. Nela, as regiões da ficha estão divididas de uma maneira mais equiparada, com um espaço maior para características e habilidades, e um espaço quase igual para ataques e magia, equipamento, idiomas e outras proficiências. Daqui nós tiramos que esse sistema é mais leve no quesito de regras, uma vez que grande parte da ficha é feita para se escrever em manuscrito, ao invés de lacunas para números como no sistema Pathfinder. Já vemos logo de cara que o combate nesse sistema tem peso equiparado às tendências de personalidade do personagem, descritas aqui como traços de personalidade, ideais, ligações e defeitos. Essa coluna está vinculada diretamente à interpretação desse personagem, o que implica que existem regras no sistema Dungeons & Dragons que auxiliam ou atrapalham o resultado da interpretação do seu personagem. Regras que ligam o passado do seu personagem ao sucesso ou fracasso das suas ações, coisa que não existe na ficha de Pathfinder. Outra característica marcante é a importância dada ao deslocamento do personagem, onde na ficha Pathfinder temos todas essas opções de deslocamento, indicando a importância dessa parte e apontando a necessidade de um tabuleiro quadriculado em miniaturas, enquanto que a ficha D&D resume tudo isso a uma única lacuna, passando a ideia novamente de leveza nas regras que são voltadas ao combate. Você pode ter percebido que essa ficha que eu usei como exemplo de Dungeons & Dragons é diferente daquela mais conhecida. Isso acontece porque são versões diferentes do mesmo sistema. Veja esse exemplo do sistema Tormenta RPG. Aqui nós temos 3 exemplos de ficha de personagem ligeiramente diferentes. Isso acontece pois os criadores de Tormenta, que é um sistema brasileiro, foram adaptando a proposta do livro de regras deles para o mercado nacional durante a evolução das versões do sistema. Aqui percebe-se que as informações contidas na face da ficha permanecem as mesmas, mas a importância dada a cada parte muda, o que nesse caso implica um sistema que foi ficando menos intenso nas regras e mais voltado à interpretação ao passar dos anos. Isso é bastante comum nos livros de regras, pois o objetivo destes é criar a sensação de justiça na mesa, que é uma coisa percebida de maneira diferente para cada tipo de pessoa. E os jogadores mais novos agora têm mais interesse no roleplay do que nas regras do jogo. Os 3 exemplos de sistema que mostrei até agora são de fantasia medieval, apenas porque é o estilo mais popular e o mais provável para um novo jogador encontrar, mas existem outros. Essa é uma das fichas do sistema chamado de Vampiro à Máscara, e aqui nós vemos o tanto que ela é diferente dos 3 exemplos citados anteriormente.
Nesse sistema vemos claramente que a interpretação é o aspecto mais importante, mas como sabemos disso? Simples, comparando a proporção da face da ficha voltada para a mecânica estudada ao todo da ficha. Todas essas características de personagem gritam interpretação. Além disso, sabemos que esse sistema se baseia no ambiente atual, devido a estes conhecimentos serem pertinentes na ficha. Computador, finanças, armas de fogo, com características sobrenaturais, ocultismo e um peso considerável relacionado ao autocontrole do personagem, força de vontade e virtudes. Mesmo sem saber o que as lacunas específicas do sistema Vampire significam, disciplinas, humanidade, trilha, pontos de sangue, podemos chegar à conclusão de que Vampiro é um sistema que lida com o sobrenatural no ambiente moderno, com grande peso em interpretação de personagem e reduzida aleatoriedade relativa, devido ao sistema simples de preenchimento de bolinhas. A aleatoriedade é a importância que os resultados dos dados têm no sucesso ou fracasso de uma ação. A esmagadora maioria dos sistemas de RPG tem algum aspecto aleatório envolvido no jogo, algo usado para diferenciar as capacidades dos personagens, os sucessos e fracassos, ou o que seja. Esse aspecto costuma vir na forma de dados, aqueles dados esquisitos do sistema D20. E esse sistema de preenchimento de bolinhas usado em Vampire significa que o número e tipos de dados é reduzido, o que significa, por sua vez, que as regras que regem a aleatoriedade costumam vir simples e mais diretas. Então, para não ficar o dia inteiro falando de sistemas diferentes de RPG, vamos resumir o vídeo de hoje. Se você é um novo jogador e não sabe o que será mais importante na aventura que você está entrando, veja bem a ficha, ela te dará várias e várias dicas. Agora, se você está na dúvida de qual sistema vai te agradar mais na aventura que você irá começar, use essa regra da proporção da ficha de personagem. As fichas estão quase todas disponíveis na internet, você pode filtrar qual sistema quer experimentar antes mesmo de pôr as mãos nos livros. Para começar uma nova aventura de RPG, seja você um novo mestre com novos jogadores, seja você um mestre em busca de um novo estilo de jogo, meu próximo vídeo será sobre como iniciar uma aventura, o que é importante ver e conversar antes de se entrar na história e como fazer essa aventura interessante para todos. E aqui termina o assunto de hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro.